Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. O tema da nossa reflexão hoje é pequenas coisas que nos afastam de Deus. Vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Você já reparou que são as pequenas coisas que nos afastam de Deus? Geralmente pensamos que são as grandes, mas todo cuidado é pouco, pois o que é pequeno pode se tornar grande se o mesmo não for combatido ainda pequeno. Na passagem de hoje, o salmista pontua 3 coisas que nos afastam de Deus. Primeiro, andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, deter-se no caminho dos pecadores. E terceiro, se assentar na roda dos escarnecedores. São pequenas coisas que, aos nossos olhos, parecem inofensivas, mas não são. Imaginem uma pequena goteira no telhado. Não adianta colocar bacias para conter a água. Com o passar do tempo, o gesso vai cair e o móvel próximo à goteira também vai estragar. Fora os transtornos e conflitos devido à goteira. O certo é combater a goteira. Assim, evitaremos os prejuízos. O mesmo acontece em nossa jornada com Deus. São as pequenas coisas que fazemos ou deixamos de fazer que nos afastam dele. Coisas que aparentemente julgamos insignificantes, mas, ao serem ignoradas, nos trarão grandes prejuízos espirituais, que cedo ou tarde nos afastarão de Deus. Mas para que isso não aconteça, é preciso conhecer essas coisas e combatê-las para permanecermos firmes na presença de Deus. Vejamos, primeiro, falta de planejamento. A falta de planejamento fará com que priorizemos tudo, menos Deus. Planeje o seu dia e coloque Deus em primeiro lugar, no centro da sua vida, do seu dia. Jesus, em Lucas 14, 28, ensina que primeiro devemos planejar para depois executar. Segundo, deixar de orar. Sem oração, é impossível caminhar na fé e fazer a vontade de Deus. Devemos orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Terceiro, deixar de ler a Bíblia. A leitura da palavra de Deus, assim como a oração, é imprescindível para o nosso crescimento espiritual, bem como a nossa comunhão com Deus. Deus advertiu Josué dizendo: não se afaste da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Josué 1, versículo 8. Quarto, deixar de ser grato. Um coração grato está sempre próximo de Deus e atrai bênçãos. Portanto, sede agradecidos. Colossenses 3, versículo 15. E o quinto, deixar a casa do Senhor. Com essa pandemia e distanciamento social, muitos têm deixado a casa do Senhor. Uns por medo, outros por cuidado mesmo. Mas as pessoas não saem da presença do Senhor da noite para o dia. Elas vão deixando lentamente de frequentar os cultos e, consequentemente,
perdem o interesse pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pela comunhão com os irmãos. Priorize esse momento de comunhão na casa do Senhor, pois vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Salmo 84, versículo 10. Sexto, prioridades. Estabelecer as prioridades certas nos aproximará mais de Deus e, consequentemente, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Sétimo, dúvidas sobre a Bíblia. Dúvidas sobre a palavra de Deus têm sido motivo de muitos se desviarem da presença de Deus. Se você tem alguma dúvida quanto à eficácia da palavra de Deus, procure o seu pastor, converse com ele e fique livre das dúvidas. Se alguma dessas pequenas coisas tem te afastado da presença de Deus, ore nesse momento e peça ajuda a Deus. E comece agora mesmo a combatê-las, planejando bem o seu dia. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família com toda sorte de bênção. Fiquem na paz.